Olá! Hoje eu escolhi falar para vocês sobre quebrando os selos. O que isso significa? Então, dentro da nossa visão espiritual energética, nós somos seres multifacetados. Já falei isso em alguns outros vídeos. É para entender que existe 7 paulas, uma para cada direção da vida. E quando a gente nasce, essas 7 paulas estão prontas? Não! Elas vão se formando ao longo do tempo. Isso significa que nós somos seres que a gente vai se montando em fases, em épocas. Então nós acreditamos que quando o ser nasce, o único Chatã, que é a porta interna, que os orientais chamam de chakra, é o Ori, ele que nasce aberto. E esse Ori, ele só se fecha quando todos os outros Chatãs estiverem prontos. Então, a cada Chatã que vai ficando pronto, esse Ori vai ficando mais durinho. Então, para você entender isso melhor, quando a criança novinha, recém-nascido, a gente não tem todo aquele cuidado com a cabeça da criança, que chama a muleira, que a muleira está aberta. Então, essa parte, que é a coroa da cabeça, que é a muleira, ali é a boca, é a entrada de todas as energias que vão começar a alimentar esse corpo. E vai fazer isso pro resto da vida. Porque quando eu digo para vocês que esse Chatã só vai se fechar, não é se fechar que ele se fecha de vez, não. Ele vive eternamente com uma parte dele fica assim aberta, como de fato fosse um funil. E é por isso que dentro da nossa religião, você vê as pessoas usando torso, ou usando quipá, ou sempre com a cabeça coberta, que é para quê? E não é só no candomblé, isso vocês veem em várias outras religiões. É por ter a consciência que aqui é o centro da nossa vida, é a entrada de todas as energias. Então, quando você tapa isso, você está falando de qualidade de vida, qualidade energética. Peraí, como se fosse uma peneira, não é tudo que eu quero que entre aqui. Deixa eu preservar. Só vai entrar as energias que de fato me pertencem. Porque quando você coloca esse tampão aqui, aquilo que é seu, ele entra de qualquer jeito. Agora, o que não é, fica parado. A gente entende que a criança nasce e só tem esse Ori. Aí, qual é o segundo Chatã que vai ser formado? É o ego, que a gente chama de Ojô. Esse segundo formado, ele está falando que é a constituição do eu. Então, a criança nasce, já nasce ali, o eu dela já está pronto? Não. É uma esfera, né? É uma bola oca, assim, vazia, que vai começar a desenhar, conforme a evolução, o crescimento e o ambiente que essa criança vive, as informações para começar a criar. É como se fosse uma casa vazia, que você vai pegar e criar cada compartimento dessa casa, cada cômodo e mobiliar. Então, assim é o ego. Então, ela descobre viva, ela começa a entender. Então, ali o ego se divide em 50% e nasce o cantinho do eu. Então, a criança, por isso que fala que toda criança é egoísta, porque ela chora, as coisas têm que ser no momento dela, tal, porque começou a existir essa explosão desse ego, então ali partiu um selo, e a existência desse eu. E só com o tempo é que os outros campos desse eu que vocês vão ver nos desenhos vão começar a ser habitados, tá? Então, quando a criança nasceu, chorou, quebrou o selo do Ori. Então, ali o Chatã começou a funcionar. A criança começou a exercer a vontade dela, o choro, chamar atenção e tudo, rebentou o selo do eu. O eu começou a se formar. Ele ainda não é totalitário, mas ele já está na formação, já está no processo de formação. O terceiro Chatã que se forma é esse que é chamado Ebi, que é o Chatã do social e da vida familiar. Que vida familiar é essa? A família de origem. Então, pai, mãe, vô, tia, tá tudo aqui. Quando é que esse selo rompe? Quando a criança começa a ir à escola, a partir dos 7 anos, para a gente na nossa visão, porque é quando ele começa a ter as festinhas, que você já deixa ele lá na casa do amiguinho, ele já pede para dormir, então ele já começa a ter uma vida social, ele já tem aquela, ai, fulano é meu melhor amigo,
né? A tia da escola é tia, mas é só da escola. E agora eu tenho a outra tia que é tia da minha mãe. Ele já começa a perceber que todas aquelas tias, apesar de ter o mesmo nome, mas não são iguais, não vêm da mesma categoria. Então ali já começa a nascer. Então essas informações é mais um selo. Aí o quarto Chatã é o Ibi, que é o Chatã da sexualidade. Mas apesar dele ser quarto, ele não abre agora. Ele é o último que vai abrir. Aí vocês vão entender daqui a pouco por quê. Aí a gente tem um quinto Chatã, que é o Oxé, que é o profissional, que é o do caminho. Esse Chatã, o selo dele, ele rebenta lá quando a criança começa a ir pro ensino médio. Porque o ensino médio já é aquela coisa do adolescente do peso, que já não é um estudo de alfabetização, que não tem compromisso, não. Ele vai ter que levar a sério, porque aquilo é a preparação dele para ir para uma universidade, onde ele vai ter que escolher qual é o emprego, qual é o que vai sustentar ele a vida inteira, o que vai fazer o nome dele na Terra. Então, já é um peso. Ele já sabe, dali, que já começa a sentir o peso material da vida. Então, ali rompe esse selo. E voltando para o quarto Chatã, que é o Ibi, esse Ibi ele só explode quando ele começa a abrir, se movimentar na puberdade, na primeira menstruação, mas ele só vai arrebentar esse selo mesmo quando existir a primeira relação sexual. Mas, sendo que essa primeira relação sexual, ela tem que vir depois que já teve a maturação da puberdade ou que a menina já fez um ciclo menstrual, pelo menos já menstruou aí umas 4, 5 vezes no mínimo, que é para fazer um movimento de vida de todos os elementos e de todos os órgãos desse Chatã. E por que eu escolhi para falar isso para vocês hoje? Para fazer um alerta do perigo que é quebrar os selos antes de você ter um corpo correspondente. Quer dizer, você ter esse Chatã para, de fato, receber essa carga energética e saber trabalhar. Porque a importância disso é, eu sou o dia inteiro bombardeada de energia. Se eu tenho o meu corpo correto, eu tenho esses Chatãs vivos, bem alimentados e bem trabalhados, os selos deles foram quebrados na época certa, eu tenho uma tendência maior a ser um adulto mais sadio, um adulto que vai saber lidar melhor com os obstáculos da vida, porque obstáculo todo mundo vai passar, porque você só vai saber o valor da vida nas quedas, que você vai descobrir a força do caminhar. Então, se a gente tem isso bem preparado, quando começa a entrar as energias, essa energia eu recebi da minha mãe. A minha mãe, então não pode ficar no meu eu, porque se ficar no meu eu vou ficar tumultuada, com crise, não sabendo lidar. Então essa energia tem que ir para o Ibi, tem que ir para o Ebi, tem que ir para vir aqui. O Chatã da família. O meu namorado está emanando muita energia de sexualidade para mim, me mandou aqui umas mensagens, mas agora eu estou no trabalho, então vou guardar essas energias no Ibi. Não é um momento disso, porque não cabe aqui agora um momento sexual, porque do meu protocolo momentâneo eu estou direcionado ao Oxé, ao mundo profissional. Então a importância é essa. Aí o que acontece? Eu vejo, eu presencio, eu vivi muita coisa e vejo em reportagem tudo, quantos seres estão doentes justamente porque na infância quebraram esses selos deles sem eles estarem preparados. Então, não coloque sua filha, ainda uma menininha de 5 anos, 7 anos, com maquiagem, com um monte de esmalte, quer dizer, colocando ela numa energia de uma mulher adulta, sexualizando essa criança, porque ela não tem o Chatã vibrando. Ela não vai saber se defender da energia. Ela não vai conseguir ter um bloqueio para ser seletivo para alguma coisa. As mães sexualizam as filhas muito cedo. O que acontece? Depois essa menina acaba
começando uma vida sexual de qualquer jeito, que não foi de fato elaborado por ela, pelo desejo dela, e acaba caindo em mãos abusadoras, em mãos desrespeitosas. E ninguém precisa passar por isso. Então não tem essa história, deixa eu melar aqui a chupetinha do meu filho na caipirinha, tadinho, ele está com vontade. Você não sabe qual é o karma que essa criança traz. Você não sabe se ali é um espírito que veio para tentar domar a alma viciosa dela. Se ela veio para abandonar os vícios, se ela veio para aprender que ela sozinha, ela pode passar na vida e pode ter elementos sociais, mas não pegar esses elementos sociais e transformar em destrutivos. Então não abra uma porta se você não sabe que porta é essa. Não abra uma porta de algo que não cabe. Não dê um cigarro para o teu filho, uma tragada. Uma criança de 5 anos, 7 anos, ele não está pronto, 8 anos, 9 anos, 10 anos, quer dizer, que não tem formação, ele não está pronto para fumar um baseado. Existe muito discurso, que eu nem vou entrar nesse mérito, que a maconha não é droga, que a maconha faz bem, que as pessoas ficam confundindo agora com canabidiol, e que é outra coisa completamente diferente, que não é um baseado. É somente um princípio ativo que está retirando da cannabis para fazer um tratamento, mas não é a cannabis inteira. E você não sabe o efeito que isso vai dar naquele ser. Então, acho que a gente precisa observar, é não colocar peso, é não sexualizar, é não pegar a criança e largar essa criança nua de qualquer jeito, a não ser que é natural dela. Mamãe, tô com calor, quero tirar a blusa, posso tirar a blusa? Pode, é natural, foi ela que pediu, não tem uma coisa ali sexualizada, não tem aquela coisa de falar para a criança, tira o pintinho, mostra o pintinho pro vô aqui, mostra aí que você é macho. Quer dizer, você já coloca um peso naquele homem futuro de achar que ele tem que ser potente, que ele nunca pode fraquejar, que ele tem que mostrar para a sociedade que ele é o bambambam. E não é, não é. Nós somos seres todos iguais. A gente vai ter as nossas fortalezas, vai ter as nossas fraquezas, e o que vai fazer a gente honrar e saber levar isso de forma saudável, de ter a queda e perceber que todo mundo cai e que é honroso se levantar, vai ser essa fase da índole. E o que é a índole? É essa fase da criação através das outras pessoas, aquilo que nos passaram. Então, não ponha peso de super-homem ou super-mulher na sua criança e muito menos o peso de um fracassado, de um derrotado. Simplesmente coloque a energia do amor, porque a energia do amor, ela é a mais pura, ela é melhor. Converse sempre com seu filho. Não ensine mentira para ele. Não fala assim, olha, quando seu pai chegar, você vai falar tal coisa. Não, mamãe, mas isso não acontece. Não, mas eu estou mandando você falar. Quer dizer, você está manipulando aquela personalidade. Então, vamos respeitar esses selos. São a quebra desses selos de forma natural que a gente vai ter cada dia uma humanidade melhor. Olha lá como que a gente está sofrendo agora de tantas pessoas com desvio de caráter, que é não ter um olhar próprio para a vida. Então, vamos a gente tentar melhorar os nossos daqui para frente. Isso cabe para a gente mesmo, da gente se rever, não aceitar qualquer tipo de energia dentro da nossa vida. Manter aí os nossos chatãs de forma inteira e saudável. Muito axé para vocês e desejo uma vida muito linda e muito inteira, que é o mais importante. Dê o like e compartilhe os vídeos. Muito axé.